Há um punhado de cenas na trilogia de O Poderoso Chefão que guardam tantos segredos que, mesmo depois de todos esses anos, ainda podemos descobrir inúmeras joias ocultas com significados profundos. E se houvesse uma cena que realmente vale a pena explorar, uma cena que encapsula a dinâmica de poder no jogo do poder, oculta em camadas de sutileza e nuances misteriosas, seria, sem dúvida, essa mesma cena. O que me surpreendeu é que, assim como você, mesmo depois de assistir a essa cena incontáveis vezes, apenas conseguimos arranhar a superfície. Lembre-se, embora se trate de uma reunião fictícia baseada em eventos reais, essa reunião foi brilhantemente projetada para refletir as realidades do jogo do poder, com todas as suas sutilezas e mistérios enigmáticos escondidos profundamente. Essa cena é a chave onde tudo muda. Para ser honesto, quando comecei essa jornada para entender verdadeiramente esse conceito, senti-me sobrecarregado. Então, decidi fazer uma minissérie que desvendasse todos esses segredos, simplificando o que, na verdade, é um labirinto de segredos e complexidades conhecidos apenas pelos mais altos níveis dos jogadores no jogo do poder. Mergulharemos profundamente nesse mundo, explorando as mentes dos melhores jogadores desse jogo e oferecendo todas as ferramentas e lições necessárias para que você se torne um mestre. Quero que você marque uma reunião. Esse é Santino. A morte de Corleone abalou muito o submundo. Mas adivinhe, Don Corleone não ficou simplesmente na cama. Ele voltou ao jogo, reassumiu o comando da família e parecia completamente recuperado. No funeral, as outras famílias tomaram conhecimento disso e ficaram alarmadas, lutando para se preparar para a guerra de vingança que sabiam que estava por vir. Ninguém foi tão tolo a ponto de pensar que Don Corleone poderia ser subestimado só porque havia enfrentado alguns contratempos. O Dom enviou mensageiros às 5 famílias, não apenas para pedir paz, mas para organizar uma grande reunião com todas as famílias da cidade. Ele até convidou famílias de todos os Estados Unidos para participar, porque o que aconteceu com eles afetava o país inteiro. No início, as pessoas estavam desconfiadas. Don Corleone estava preparando uma armadilha, tentando pegar seus inimigos desprevenidos. Talvez ele estivesse planejando uma grande vingança por seu filho. Você sabe, reuni-los em um só lugar e, então, deixar o caos reinar, no estilo de um casamento vermelho. Mas o Dom deixou claro que ele falava sério. Ele envolveu todas as famílias do país, não preparou seus próprios homens para a guerra, nem pediu aliado. E então, para provar que era genuíno, deu o passo final e irrevogável que estabeleceu a autenticidade de suas intenções e garantiu a segurança do grande conselho que seria realizado. Ele pediu os serviços da família Bonkshikshu. Conheça os Bonkshikshu, um clã mafioso originário do sul da Sicília, mas que depois deixou sua marca nos Estados Unidos. Estabeleceram-se no Vale de Hudson, perto de Nova York, e começaram como mediadores para outras famílias, particularmente aquelas que haviam enfrentado dificuldades sob Bedino, o governo de Mussolini na Itália. Apesar de não serem conhecidos por sua inteligência, os Bonkshikshu se destacaram por seus inabaláveis laços familiares. Levaram o conceito siciliano de vendetta ao extremo, ganhando uma reputação até mesmo entre os círculos mafiosos por seu compromisso fanático. Se algum membro da família Bonkshikshu sofresse algum dano, eles não paravam até buscar vingança, demonstrando uma determinação implacável, imune a subornos, ameaças ou até mesmo proteção armada. Essa natureza vingativa tornou-se um negócio lucrativo para ele. Ofereciam um serviço de reféns para famílias mais influentes, tornando-se uma peça crucial nas negociações ou reuniões entre diferentes clãs mafiosos. Quando as famílias queriam demonstrar sinceridade durante tais reuniões, pagavam uma quantia considerável aos Bonkshikshu por um ou mais refém. O acordo era simples. Enquanto o negociador retornasse são e salvo, o refém seria libertado. No entanto, se a violência estourasse e o negociador fosse assassinado, os Bonkshikshu redirecionariam sua vingança não para os sequestradores, mas para a família responsável pela morte do negociador. Um Bonkshikshu nunca mentia, nunca cometia um ato de traição. Esse comportamento era direto demais para ser complicado. Assim, quando Don Corleone recrutou os Bonkshikshu como negociadores e organizou o fornecimento de reféns para todas as famílias presentes à cúpula da paz, havia absoluta certeza sobre sua sinceridade. Não havia espaço para dúvidas ou suspeitas de traição. A reunião era tão segura quanto um casamento. Uma vez entregues os reféns, a reunião seria realizada na sala de reuniões
milhões de um banco comercial. O presidente do banco devia favores a Don Corleone, e algumas de suas ações pertenciam ao Don, embora estivessem registradas em nome do presidente. A reunião foi marcada para um sábado à tarde, na suíte executiva do banco. A sala de conferências, com suas poltronas de couro macias e total privacidade, foi disponibilizada para as famílias. A segurança do banco era realizada por um pequeno exército de homens cuidadosamente selecionados, vestidos como guardas do banco. Logo, as salas de conferências começaram a se encher com as 5 famílias de Nova York. Havia enviados de outras 10 famílias de todo o país, com exceção de Chicago, que era o caso atípico em sua área. Eles haviam desistido de tentar reformar Chicago, considerando os cães raivosos indomáveis não adequados para serem incluídos nesta conferência crucial. Cada representante da conferência tinha permissão para trazer um assistente. Como a maioria dos chefes trouxera seus conselheiros como ajudante, havia relativamente poucos homens jovens na sala. Tom Hagen estava entre esses poucos, além de ser o único não siciliano, o que o tornava um destaque entre os convidados. Os enviados ocupavam seus lugares ao redor da longa mesa de conferência, decorada de maneira simples, mas sofisticada, para combinar com o ambiente corporativo do banco. Cada chefe de família sentou-se estrategicamente, com seus conselheiros e assistentes próximos, formando um círculo de poder que refletia as tensões e alianças do submundo mafioso. A atmosfera era carregada, mas controlada, com cada movimento sendo calculado. Don Corleone chegou pontualmente, acompanhado de seu conselheiro, Tom Hagen, e de um pequeno grupo de assistentes. Sua presença era imponente, mas discreta, um verdadeiro reflexo de seu estilo de liderança. Ao entrar na sala, ele não fez questão de demonstrar autoridade explícita. Sua simples presença era suficiente para dominar a atenção de todos. Ele cumprimentou cada chefe com um leve aceno, estabelecendo um tom de respeito mútuo e profissionalismo. Quando todos estavam acomodados, Don Corleone começou a reunião com uma introdução que refletia sua habilidade política e diplomática. Ele ressaltou a importância de resolver os conflitos recentes, evitando uma guerra que poderia destruir não apenas as famílias envolvidas, mas também a estrutura da máfia como um todo. Seu discurso foi direto, sem ameaças ou acusações, mas com uma firmeza que deixava claro que ele estava no controle. Um dos momentos mais notáveis foi quando Don Corleone abordou a questão do tráfico de drogas. Ele reconheceu que essa atividade havia se tornado uma realidade inevitável, mas insistiu que deveria ser conduzida com discrição, sem envolver crianças ou escola. Essa postura dividiu opiniões, mas também mostrou sua habilidade de encontrar um meio termo, preservando a dignidade e a imagem pública das famílias. Ao longo da reunião, outros chefes contribuíram com suas opiniões, alguns apoiando as propostas de Don Corleone, enquanto outros demonstravam desconfiança. As discussões eram intensas, mas sempre dentro dos limites da cordialidade, reforçadas pela presença dos reféns dos Bong Sik-chil, que garantiam a segurança e a seriedade do encontro. O ponto culminante da reunião veio quando Don Corleone revelou sua proposta final, uma trégua entre todas as famílias, acompanhada de um acordo para dividir territórios e negócios de maneira justa. Ele apelou à lógica e à preservação do legado de cada família, enfatizando que uma guerra prolongada beneficiaria apenas as autoridades e os inimigos externos. Os chefes presentes, mesmo aqueles que inicialmente estavam relutantes, não puderam ignorar a lógica e a sabedoria das palavras de Don Corleone. A trégua foi aceita, com um consenso geral de que essa era a melhor solução para evitar um colapso total do sistema. Ao término da reunião, havia uma sensação de alívio na sala, mas também um subtexto de tensão. Todos sabiam que, embora a paz tivesse sido selada naquele momento, as rivalidades e ambições nunca desapareceriam completamente. No entanto, a habilidade de Don Corleone em unir as famílias naquele momento crítico foi um testemunho de seu gênio estratégico e liderança incomparável. Essa reunião marcou um ponto de virada na história das 5 famílias, estabelecendo as bases para a próxima fase da saga de O Poderoso Chefão. A dinâmica entre os personagens, os acordos feitos e as rivalidades enterradas ou adiadas continuariam a moldar os eventos futuros, reforçando a ideia de que o poder e a lealdade são tão fugazes quanto os ventos da mudança. Após o encerramento da reunião, os chefes das 5
famílias deixaram o local em um silêncio carregado de significado. Cada um retornava ao seu território com novas promessas, mas também com velhas desconfianças. Para muitos deles, aceitar os termos de Don Corleone era uma questão de sobrevivência, não de confiança. A reunião havia garantido uma paz temporária, mas não eliminava as ambições individuais que alimentavam o submundo. Don Corleone, por sua vez, saiu do encontro com uma expressão que misturava alívio e reflexão. Ele sabia que havia vencido uma batalha crucial, mas também entendia que a guerra pelo poder nunca realmente terminava. Ao entrar em seu carro, acompanhado por Tom Hagen, ele comentou, em tom calmo, mas firme: a paz não é algo que você conquista, Tom. É algo que você administra. De volta a Long Island, Dom Vito foi recebido por sua família com um misto de alívio e orgulho. Michael, ainda observando e aprendendo, permaneceu em silêncio, mas absorvia cada detalhe do comportamento do pai. Para ele, aquela reunião foi mais do que uma trégua entre famílias. Foi uma lição de estratégia, paciência e controle emocional. Michael começava a compreender que o poder não estava apenas na força bruta ou nas ameaças diretas, mas na capacidade de manipular circunstâncias e prever os movimentos de seus adversários. Enquanto os dias passavam, as consequências da reunião começaram a se manifestar. As ruas de Nova York se tornaram um pouco mais tranquilas, com as famílias respeitando os territórios recém-definidos. No entanto, a tensão subjacente continuava. O tráfico de drogas, que havia sido o estupim para os conflitos, tornava-se uma questão cada vez mais central, com novas disputas surgindo à medida que os lucros aumentavam. Dom Barzini, que havia apoiado a trégua de forma relutante, começou a se movimentar nos bastidores. Ele sabia que a influência dos Corleone continuava a crescer e via em Michael uma nova ameaça. Embora a guerra aberta estivesse fora de questão no momento, Barzini começou a formar aliança secreta, preparando o terreno para um eventual confronto. Enquanto isso, Don Corleone, fiel ao seu estilo, manteve-se atento a cada detalhe. Ele sabia que a paz era uma ilusão temporária, mas aproveitou o momento para consolidar sua posição. Com o apoio de Tom Hagen e seus caporegimes, ele reforçou os laços dentro de sua própria organização, garantindo que a transição de poder para Michael ocorresse de maneira suave e segura. Os dias de Dom Vito estavam contados, mas ele se dedicava a preparar Michael para o que estava por vir. Em conversas privadas, ele compartilhava sua visão do mundo, seus erros e suas lições, criando uma ponte entre gerações que garantiria a continuidade da família. Michael, por sua vez, aceitava o papel com uma determinação fria, já demonstrando os traços que definiriam seu futuro como o novo chefe dos Corleone. A trégua entre as 5 famílias não foi apenas um evento histórico, foi o marco de uma mudança de era. Dom Vito Corleone havia conseguido preservar a estrutura do submundo mafioso, mas ao custo de introduzir novas dinâmicas que mudariam para sempre o jogo do poder. O tráfico de drogas, as alianças secretas e a ascensão de Michael Corleone eram sinais de que um novo capítulo estava prestes a começar, um capítulo onde a luta pelo controle seria ainda mais intensa e implacável. E assim, a história continua, com cada decisão daquela reunião ecoando nos eventos futuros, provando que, no mundo da máfia, a paz nunca é absoluta e o poder nunca é estático. É um jogo interminável, onde os jogadores mudam, mas as regras permanecem as mesmas: sobrevivência, lealdade, acima de tudo, a constante busca por controle.